Agora? Olá. Estou a escutar. Teve aqui um monte de tempo a tentar entrar. A Ana acabou de fazer uma Alô, alô, alô. Alô, quem está em linha? Músicas pedidas. Olá, malta. Olá, vão chegando, vão dizendo olá. Mas está em direto agora. Uhul! Quem? Nós. É para comprovar que estamos em direto. Olá, Ai. Karina. Do Tom Marlene. Olá, digam olá. Já! Uau, que pontualidade! Pontualidade britânica. Uau, brutalíssimo! Vão dizendo olá, que assim a gente sabe quem é que está aqui connosco. Ana? I'll be right back. Eu parecia que ela ia espirrar. Olá, Karina. Boa noite. Boa Mas noite. estás com som, Ana. Não sei o que é que vais fazer, mas estás com som. Só faz Foi ela fazer um... Vamos dar aqui um bocadinho de tempo para chegar mais gente, para fazer as partilhas. Sim. Tudo bem, Karina? Oh, manda-me tu sou. Muito bom. Buscar a minha chave, mas esqueci-me. Há muitos, muitos anos. Era eu uma criança. Viver a vida que passou, não volta, não volta. Somos tempo apagou, mas para nós ficou. Já fizeram as vossas partilhas, meninas? Lá, 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 lá. Nós estamos animadas, Karina. Eu garanto que a minha chave nem ainda está vazia. E Cisela, ela tem ali um jarrão cheio de... Por isso promete, até ao final da live, promete animar com a Ana. Vou só aqui fazer a partilha, esperar mais alguém que queira entrar, que se queira juntar a nós, que diga olá. Karina, preparada para irmos ao centro de tudo? Sim, hoje esta live é mesmo para falarmos no centro. Nós começámos no início do mês a falar no caminho de vida e como isto tem um paralelo com o Feng Shui, com várias outras áreas, não é? Com chakras, fizemos aqui várias ligações, não é? Bora lá, Karina, com força. Fizemos aqui várias ligações e uma delas... Olá, olha, a minha irmã também está. Olá, olá. Diz olá, Ana. Olá. Isto agora são muitas Anas, é que a minha irmã também é Ana. E então, um dos paralelos que nós fizemos e o qual nos estamos a assentar também nos estamos a apoiar a nível do Instagram e das publicações que temos feito é mesmo pelo Feng Shui. E então estamos a trabalhar o eixo 159. Pronto. E esta semana estamos a trabalhar o eixo 5, que tem a ver com o nosso centro, com a nossa capacidade de conseguirmos unir o que está no exterior e o que nós temos no interior, de fazer então esta junção. Nós falámos no movimento que nós fazemos para avançar perante a vida, perante tomar a atitude, a ação, e neste aqui nós fazemos um bocadinho a mistura alquimia, não é? Do que está no nosso centro. Exato. A Ana está aqui a mostrar, esperem aí que eu vou aqui colocar a Ana em grande. Oi, não é Ana? Acho que é outra Ana. Como é que eu ponho a Ana?
Como é que isto se faz? Será que... Dia. O que é que eu estou a fazer? Eu estava em mute. Um 5. Portanto, como a Marta estava a dizer, estamos a trabalhar este eixo. Semana passada começámos com o caminho de vida, e esta semana vamos abordar o 5, que é o centro. E a Ana ficou ao centro. O alinhamento. Martinha, queres continuar de onde estavas? Não, estava a dizer mesmo que é onde nós fazemos um mix. É como se colocássemos num shake, não é? Todas as ferramentas que nós temos do nosso caminho de vida, das nossas... tudo o que são as nossas ferramentas, os nossos... Ai, ajudem meninas que eu hoje estou mesmo aqui... Nós hoje tivemos uma aula e isto foi extremamente puxado a nível de mergulho interno ao nosso ser, por isso eu peço desculpa hoje que estou aqui ainda com processos a serem tratados, por isso, de vez em quando... Ou seja, é onde nós vamos buscar todos os nossos dons, todas as nossas ferramentas que temos. Nós já começámos a avançar no caminho e na nossa zona 5 da casa, que representa o nosso centro da casa, nós fazemos tipo a mistura, metemos tudo num shake e fazemos a mistura e fazemos este equilíbrio entre o que nós temos cá fora e o que temos cá dentro. Conseguimos fazer esse equilíbrio para depois então avançarmos para a 9, que é onde os outros nos conhecem, onde temos o reconhecimento perante as outras pessoas. Por isso, é interessante vocês verem o que é que vocês têm no centro da vossa casa, se é uma zona que está desimpedida ou não, se por acaso é uma zona onde vocês fazem muita acumulação de coisas, se é uma zona que tem rachas, que tem umidade, sei lá, que tem teias de aranha, sei lá, que tem sacos lá acumulados porque não há outra zona da casa onde colocar os sacos. Partilhem aqui connosco o que é que vocês têm mesmo no centro. E imaginando que a vossa casa está ou num retângulo ou num quadrado, exatamente como o Ana Antunes vos mostrou há bocado, e se vocês fizessem ali uma linha, tipo um X, não é? A zona do centro da vossa casa, o que é que vos está a mostrar? O que é que ela vos traz? Que informação é que ela vos traz? Porque tudo o que nós estamos a passar na vida é espelhado na casa. A casa consegue nos dar essa informação, consegue nos dar essa manifestação. E nós aqui o que estamos a fazer é a pegar nesta ferramenta e tentar ajudar-vos a ler também as vossas casas, tentar ajudar-vos a ter um olho mais clínico sobre o que se está a passar na vossa vida. Por isso, se vocês quiserem, vão partilhando aqui connosco. Também tinha ficado um trabalho de casa pendente para quem esteve aqui a assistir. Olá, Linda. A Linda também já chegou, entretanto. Para quem esteve cá na live passada, nós tínhamos deixado aqui um trabalho de casa para fazerem. Digam-nos também se fizeram, eu vou relembrar, que era verem o que é que vocês têm na entrada da vossa casa, se é uma entrada que é desafogada, se é uma entrada que tem desafios, ou porque a porta não abre bem, ou porque a fechadura tem um determinado jeito para que ela abra. Se é daquelas portas que incha e que vocês não conseguem abrir, ou que têm muita coisa atrás da porta, tipo cabides com casacos e tal, e que não conseguem abrir a porta na totalidade. Se é uma zona que está escura porque, entretanto, eram para pôr um candeeiro ali naquela zona e nunca colocaram porque é só uma zona de passagem. Comentem aqui connosco como é que está, que é para nós também podermos ajudar. E as vossas questões muitas das vezes são as questões dos outros, não é? Olá, Linda. Já tinha dado por ti. As vossas questões e as vossas manifestações são muitas vezes as manifestações das outras pessoas, por isso não tenham vergonha, partilhem aqui connosco, porque também nos ajudam a ajudar-vos também, não é? Assumam isto tipo como se fosse uma ação gratuita de colocarmos aí uma lupa na vossa casa e ajudarmos um bocadinho, se calhar a pôr alguma luz em alguns aspectos, em alguns desafios que vocês têm e nem sequer
o estão a ver, não é? Nós temos usado muita analogia do elefante porque estamos tão perto que nem sequer vimos, só vimos cinzento. Por isso, se vocês quiserem aqui partilhar, partilhem que nós vamos ajudando. E nisto tudo, estou para aqui a falar e vocês não falam nada. Por isso falem agora que eu vou beber água. Se não quiserem, partilhem na mesma. A gente aceita, não é? Quer queiram, quer não queiram, podem sempre partilhar. A gente aceita. Que divisão da casa é que calha bem ao centro? Que é bem no cantinho da casa? Se é uma casa de banho? É porque nós sabemos que as nossas casas não são assim, não é? Por exemplo, a minha casa aqui nesta zona pertence às escadas. Há casas que podem ter esta zona que ou são os elevadores. A minha tem os elevadores, têm esse recorte. Portanto, a ideia é, mesmo que haja recortes, não se preocupem com isso. É como se vocês desenhassem mesmo um quadrado, em que depois, como a Marta disse, há aqui uma área em falta, não há problema. É como se desenhassem este quadrado à volta e vão então encontrar o centro. Sendo que o centro não é só onde o X cruza, o centro vai ser uma área um bocadinho mais abrangente. Portanto, o que é que está aí nesse espaço? É um quarto, é a cozinha, é a casa de banho, não existe, é arrumado, é desarrumado, quem é que passa lá, mais coisas que vos surjam. É maravilhoso, não é, Karina? Mais coisas que vos surjam, meninas, sobre o 5. O que é que pode a Karina, eu vou só ler o que é que a Karina está aqui a comentar. Nunca tinha pensado a minha casa dessa maneira e é verdade, é engraçado. Quando nós começamos a ler a nossa casa desta forma, há muita informação que nos vem. Isto o Feng Shui tem por base toda esta metodologia oriental, não é? Tem a base nos 5 elementos e a leitura também é feita dessa forma. O 5 está associado ao imperador, não é? Tem a força toda do imperador, aquele que governa. Por isso, quanto mais desimpedido, mais equilibrada estiver ou mais bonita tiver também o vosso centro. Eu, por acaso, no centro da minha casa, mesmo no centro, onde cruza o X, eu tenho o bico do fogão. Por isso é um centro que está sempre em transformação, ou seja, nós quando escolhemos uma casa, não escolhemos a casa à toa, não é? Acabamos por escolher uma casa que está alinhada com o nosso propósito, com o nosso caminho que nós estamos a fazer. E já como nós temos dito noutras lives também, à medida que nós vamos avançando na vida e que aquele trabalho já não precisa de ser feito, não é? Que a casa vai nos mostrar que tipo de trabalho é que necessita de ser feito. Quando isso quando já não há necessidade disso, nós vestimos outra casa. Ou porque aconteceu isto, ou porque aconteceu aquilo, ou porque tivemos a necessidade porque mudámos de emprego. Temos depois muitas desculpas, não é? Nós arranjamos sempre imensas desculpas para as coisas que nos acontecem na vida. Mas de uma forma ou de outra vai aparecer a manifestação de uma outra casa com outros desafios, ou então, se ainda não foram bem trabalhados, vai aparecer uma outra casa exatamente com as mesmas falhas ou exatamente os mesmos desafios de trabalhar que aquela casa anterior tinha. Sim, é engraçado quando começas a perceber isso, não é? Porque nós não estamos habituados a ver a casa dessa forma, mas quando tens essa interpretação, é engraçado fazeres a ligação das casas por onde passaste, o que é que tinhas ali, o que é que tinhas ali, que o processo de transformação é que aconteceu naquele ponto, e é isso que o Feng Shui, da parte intuitiva, também nos dá, é acompanhar esse processo de transformação em nós. E de repente tomarmos consciência deles e perceber que padrões ainda existem, o que é que já mudamos, que pequenas alterações é que podemos fazer, que impacto é que isso trouxe à nossa vida, ao nosso caminho. É quase como um jogo, não é? Dentro da casa, mas no fundo trabalharmos o nosso centro, o nosso eu, a partir da casa, porque é sempre o espelho daquilo que existe em nós, não é? Não é por acaso que vamos parar àquela casa. E lá está, mesmo que mudemos de casa, se existe ainda um processo a acontecer na nova casa, algo que ainda se vai ainda vai ter impacto, manifestar naquela área ou de expressar de outra forma, mas ainda é o problema, se calhar ainda com camadas mais profundas, de género como uma inundação, por exemplo, é algo que tem que vir de lado das entranhas e de repente já não aguenta mais e arrebenta.
E é isso tudo que nós fazemos os links, é para ajudar nesse processo de transformação interna para que a casa também tenha uma melhor expressão, uma maior vivência em equilíbrio connosco, com o nosso centro. Eu agora vou aqui partilhar uma coisa. É engraçado que às vezes tu estavas a falar de uma inundação, não é? E uma inundação é daquelas coisas que ou mudas mesmo, não é? É uma coisa que quando passa traz muitos estragos, traz muitos danos. Então vai-te trazer uma transformação muito mais profunda, muito mais emocional, porque a água também tem a ver com a emoção. A Karina estava aqui a dizer porta da entrada da sala, acho. O que tem ao centro é a sala, mas a porta da entrada da sala, diz ela. Convém ver, já que é só a Karina que está aqui a partilhar connosco, eu vou falar aqui para a Karina. Convém ver se essa porta, como é que ela está, se é uma porta que funciona bem, se o fecho funciona bem ou não. Se costumas ter desafios ou que a porta... Há aquelas portas que teimam, por mais que anilhas que se ponham, elas teimam a ir abaixo, não é? Começam a ficar emperradas e depois a pessoa já não consegue fechar tão bem e abrir tão bem. Olha, eu tive isso durante um tempo aqui mesmo na minha zona 5, a entrada da 5. Aquilo de vir a volta, aquela porta... teima a ficar perra e aquilo não abre nem por nada. Tem que estar... Não, é tipo, eu para chegar ao meu centro é difícil, não é? Tenho que dar ali um jeitinho para depois conseguir entrar. E isso expressa muito também o que as pessoas nessa casa estão a viver, não é? Claro, eu estou a falar no eu, mas qualquer pessoa que esteja aqui nesta casa vai ter o mesmo processo. Ou seja, no meu caso, a porta, não é? Que estava assim um bocadinho mais presa e que sem pôr as tais anilhas para ela levantar um bocado e conseguir funcionar como deve ser e fechar e abrir bem. É engraçado que o paralelo, que quando eu estou a tentar ir mais profundamente e começo tipo, oh meu Deus, que isto já está aqui a ir muito, já está a doer muito, não consigo, é quando a porta também tem estes bloqueios. É engraçado ver isso. Ora bem, a Karina, vou ver primeiro aqui o que é que a Karina está a dizer. É a única porta em que tive de pregar uns pregos para ajudar a fixar o vidro. Pronto, ok. É mais emocional, tiveste aí que fazer uma artimanha para mostrar... Para o emocional, não é? Para trabalhar o emocional. O vidro caía, era isso, Karina? É interessante também perceber que momento da tua vida é que estavas a atravessar, Karina, porque aí está o vidro sendo algo que é emocional, porque está relacionado com materiais água. Tu nessa altura teres sentido necessidade de lhe colocar um suporte adicional. Portanto, tenta ver também mais ou menos essa fase da tua vida, porque o processo emocional é que tu estavas a passar. A Marta deu um exemplo muito concreto do bico do fogão, mas ao fim e ao cabo quer dizer que o 5, o centro da Marta, está relacionado com a cozinha. Vocês lembram-se quando fizemos a parte? Estava mais solto. Sim, mas poderá ser a tal questão emocional que precisaste de segurar. Olha, e diz-me uma coisa, o vidro estava mais acima ou estava mais abaixo ou estava mesmo diretamente quando tu olhavas, estava mesmo diretamente no teu raio de visão? Era mais abaixo, era mais cá para cima? Porque isso também te dá aí um bocadinho de informação. Seriam coisas mais antigas que tu tiveste que estar a dar ali suporte, ou se foi alguma coisa que estava mais acima e que tu não estavas a querer permitir trabalhar de determinada forma, ou se era alguma coisa no presente em que tu estavas a tentar ultrapassar. Olha, uma parte. No centro da porta, pois. Então era mesmo o momento da vida, como a Ana estava aqui a dizer. Que momento da vida é que tu estavas e vê lá se consegues fazer um paralelo pela questão emocional e com o teu centro perante isso. Se tu estavas centrada, se te estava a ser difícil, centrar-te nessa altura, perante a tua parte emocional, perante as coisas que estavam a acontecer, tenta ver se te lembras disso. Vocês lembram-se quando fizeram a visita aqui à minha casa? Nós
curso de Feng Shui, depois temos a parte prática, que é alguém que se voluntaria e recebe uma visita para então treinarmos as consultas entre nós. E na altura, a porta tinha dilatado com a umidade, foi na altura do inverno. Isso. Então, na véspera, Porta de entrada. Porta de entrada. Não, pai, estava mesmo a abrir e a fechar. E então, teve aqui um amigo meu com a grosa a desbastar a porta. Isto no sábado à noite. E a porta abria e fechava lindamente. Quando foi para receber o primeiro turno para fazer a avaliação, eu não conseguia abrir a porta nem por nada. Tipo, a porta custava, tanto que eu nem sequer fechei a porta quando as pessoas entraram, eu encostei-a, ok? Saiu esse primeiro turno, veio o segundo turno, senti alguma dificuldade para fechar a porta. Quando eu vim da parte da tarde, a porta funcionava às mil maravilhas. Isto para vos dizer o quê? Que estas resistências, que os materiais, que a própria casa mostra, são os nossos processos refletidos. Ao mesmo tempo que eu queria receber a visita, porquê? Porque são pessoas de fora, a ter um olhar, uma perspectiva de cima, não é? Conseguem identificar mais facilmente as questões porque não estão a viver o processo. Era altamente doloroso para mim porque me obrigar a tomar consciências que eu se calhar estava a fazer de propósito para não ver. Então isto é, ao mesmo tempo que nós queremos, nós ao mesmo tempo não queremos. E então a casa manifesta isso. Tu não queres, pois não. Tu em parte queres, mas por outro lado tu não queres. Então eu vou arranjar aqui uma estratégia para te barricares. Por isso às vezes quando nós chegamos a casa e temos que lutar com a porta para entrar, será que nós queremos mesmo voltar para casa? Ou será que há algo em casa com que nós não conseguimos lidar? Quando não conseguimos sair, será que nós queremos mesmo ir trabalhar? Será que nós queremos ir mesmo para aquele encontro? Será que nós queremos mesmo? Então esta questão do vidro da porta da sala da Karina, não é? Sendo a sala o espaço social, como é que eventualmente estava o teu espaço social e como é que estavam as tuas emoções em viver o aspecto social naquela altura? Pode ser interessante. E a Ana também comentou que o centro dela na casa fica na sala. Eu estou aqui em dúvida na casa da Ana se será a parte da sala ou se é já a parte do corredor, porque se eu fizer lá um traço que vai do quarto do Martim até à cozinha e depois outro do quarto até ao canto da sala. Estava aqui a tentar imaginar, estava aqui a fazer, ou das duas uma, ou é aquela zona que fica mesmo ao pé da mesa da sala ou fica naquele aparador. E se ficar no aparador, tenta ver o que é que tu tens. Isto agora duplicou. Está a duplicar a minha voz, não está? Está estranho, ainda agora estávamos tipo. Então, olha, porque é mesmo. Então, olha, Ana, vai ver o que é que tu tens nesse aparador que tu tens no corredor, que tipo de coisas é que tu tens lá, porque isso pode estar a perturbar de certa forma o teu centro, o teu equilíbrio, ok? A Karina... Estás a falar de coisas distintas e daí a pergunta da Karina, se é um ponto em concreto, porque tu estás a falar do centro, que é o tal aparador. Sim. Mas apanha aquela zona toda, sim. Sim, só que aí está. Daí a pergunta da Karina, é um ponto em concreto ou é uma área? Não, é uma área, como a Ana há bocado mostrou. Vocês até podem fazer rapidamente, se tiverem papel e caneta, podem fazer rapidamente a vossa planta, façam a vossa planta assim mesmo, sem ter assim muita ciência, digamos. À vossa vontade. E depois metam esta grelha por cima. Façam lá a divisão dos 9 quadradinhos ou 9 retângulos e tentem ver o que é que está nessa área que está aqui colocado assim, quando está a ponta da seta da Ana. Espera aí que eu vou ver se já consigo fazer.
Engraçado, eu deixo de ouvir a Marta e deixo de ouvir a Ana. Portanto, a Marta tem uma capacidade fantástica que tem uma memória visual tremenda e vai ao pormenor, portanto, ela vai ao centro do 5. Mas neste momento podem ver o que é que existe na área 5, no centro, no geral. Ana, tens tralha. De que forma é que tu estás a sentir o centro da tua vida? Eu deixo de vos ouvir quando fico centrada, não sei se eu sei porque porque nós saímos da live para tu estás aí presente. Ok. Olha, a Ana diz que a tralha que tem, portanto, como está o teu centro, como é que tu te sentes? É fácil encontrar-te contigo e neste caso tanto pode ser para ti como para as pessoas que estão na casa contigo. É fácil centrarem-se, enraizarem-se, fazerem os vossos processos ou eventualmente dispersam? Como é que estão em termos de saúde, de equilíbrio? Porque o 5 também se prende muito com a nossa saúde emocional, física, questão de equilíbrio mesmo, ou seja, alguma propensão a escorregar, a quedas, pode estar muito relacionado com estas questões também. O facto de nós termos muita acumulação pode-nos dar a sensação de desorganização também a nível mental, a nível emocional. A pessoa quer uma coisa e no outro dia já quer outra, faz uma coisa e depois já é outra, ficar assim tudo muito no ar, a pessoa está sem centro, não é? Imaginem-se qualquer coisa sem centro, não é? Tipo, o chão treme todo e a pessoa não tem equilíbrio. Imaginem-se o que é viver assim. Isso é o que espelha uma casa em que no centro tem essas acumulações. Se de facto é esse o processo que querem fazer, o caminho de vida, não é? Esta passagem de iniciarem alguma coisa nova, começarem algum projeto, começarem a viver de outra forma, até de iniciarem algo, de, sei lá, é inícios, nós já falámos da outra live, não é? Inícios, até uma própria gravidez, para quem tenha problemas em engravidar, não é? Que tem este avanço da 1, mas depois temos a 5, e se temos os entraves todos da 5, se não temos centro, olha, é um bocadinho a analogia que eu dou às minhas pacientes que me chegam e que têm problemas em engravidar, mas que a cabeça anda ali toda desnorteada, porque me apareceu a menstruação, a menstruação apareceu, ainda bem que apareceu a menstruação, porque senão eu tinha dois trabalhos, não é? Era estar a tentar equilibrar a parte de hormonal e tudo energético e tudo, não é? Para que então houvesse a menstruação certinha, não é? Para que sejam as ovulações no ritmo certo, e depois então tratamos do resto do processo. E uma das analogias que eu lhes dou, quando elas vêm com a cabeça assim toda muito a pensar, é, vocês já viram algum ninho parar numa árvore cheia de vento? Não para, não há ovo que fique dentro do ninho, não é? E isto espalha um bocadinho o que é um centro em desarmonia, é uma árvore que abana por todo lado, não há forma de construir lá nada em cima, vocês querem construir uma casinha na árvore e não dá, porque ela está sempre a abanar, não dá. Vais pôr o do Paulo, não é? Vou pôr a do Paulo, sim. Pelos vistos, o Paulo também tem tralha acumulada, não é só a minha irmã. O Paulo diz aqui, a solução é arrumar a tralha a um canto ou uma divisão livre reservada à tralha. É assim, tudo o que seja divisões da nossa casa espelham uma área, um aspecto de nós, da nossa vida. A Ana Antunes está aqui a aparecer. Não, a sério, tu já apareces por todo lado, mulher. Eu acho o máximo. Ela já aparece por todo lado. Mas estava aqui a responder ao Paulo que qualquer zona da casa, qualquer um daqueles quadradinhos que apareceu, ou retângulozinhos que aparecem, espelham uma área da nossa vida, espelham um aspecto da nossa vida, não é? Se tu tiras a tralha de um lado e vais colocar do outro, tu vais estar a acumular
toda essa confusão noutro aspecto da tua vida? Diz lá, Ana. Vou lá para a casa dos pais. É ótimo. Fantástico. É, não é? Disso, não tenho nada para trabalhar. Mas espaço até Não é? Ou não, vou pôr no sótão. Não, vou pôr na garagem. Não há tralha à vista, não há nada a trabalhar, vou pôr não. no quarto a tralha. E esse quarto é exatamente aquilo que é preciso trabalhar. Não é assim que funciona. Temos pena, mas não é assim que funciona. Estou a ver a cena a filme, que é tipo, a porta abre só uma nesgazinha e atiras as cenas lá para dentro, porque o dia em que a porta abre, cai tudo. Pois, é o que acontece. Nós, quando não vamos observando as coisas aos poucos, um dia o sistema colapsa. Yeah. Então, o ideal é mesmo não haver tralha. O ideal é, todos nós passamos por isso, todos nós temos aquele armário onde as coisas ficam acumuladas, ou um dia eu já pego, um dia eu já vejo, fica aqui provisoriamente. Estou a ver as coisas em Portugal que o provisoriamente dura 20 anos, ou toda uma vida. Pronto, todos nós Obras temos sem graça. Exato. Não se iludam. Todos nós temos isso. A questão é que é importante que nós vamos observando, porque há pessoas que fazem o quê? Precisamente esta coisa. Está aqui nesta área e eu agora preciso desafogar isto, então vou passar para aqui. Certo, passas para aqui, mas estás a comprometer esta área. Então vou passar não sei para onde, isto está em espelho. Para aqui. Ok, libertaste estas duas iniciais, mas estás a comprometer esta. Então o ideal é o que é acessório, o que é supérfluo, de que é que eu necessito mesmo. E todos nós temos um bocadinho de acumuladores. Sei lá, ou porque é o hobby, ou porque era do trabalho. Coisas fantásticas, manuais escolares da primária. Porque um dia, para recordar a evolução da letra e para não sei o quê. Sério que querem mesmo isso? Há pessoas que guardam. Poderá haver uma altura em que percebam tudo o que acumularam, mas terá de chegar à altura da pessoa, não é? Às vezes leva anos e anos e anos e anos e às vezes nunca é observado dessa forma e está tudo bem. Mas quanto mais tomamos consciência de que realmente tudo o que temos a nível material à nossa volta tem impacto na nossa vida, passamos a fazer escolhas também melhores e mais direcionadas para essa libertação que precisamos, que é a nível interno e que se expressa também na casa. Eu ia só partilhar aqui uma coisa. Nós estamos a dizer libertar-nos das coisas que estejam a mais e nem sempre o processo é fácil, porque se a parte emocional estiver muito ativa e nós se não tivermos ali a conseguir ir profundamente às questões, também não vai ser fácil ou arranjar a tal porta ou tirar a tralha de tal sítio. Nós vamos empurrando com a barriga, não é? Vamos dizer, amanhã vou lá, e amanhã vou lá, e amanhã vou lá. Mas permitam-se a tentar perceber que aspectos da vossa vida é que estão bloqueados ou não, ter essas consciências, serem um bocadinho mais conscientes perante a vossa vida. E estes paralelos que nós vos vamos dando são ferramentas que vocês depois podem usar futuramente também para porem uma luz sobre o que vos está a acontecer, porque realmente a casa espelha de imediato todos os vossos processos. Vocês quando dizem assim, epá, caramba, isto quando haveria uma coisa, haveria logo tudo seguido. Tentem verificar nessa altura em que ponto é que vocês estão, se estão num ponto de ruptura, se estão num ponto de cansaço extremo, que já não aguentam mais. Então, a parte elétrica, que está associada ao fogo, também vai começar a dar problemas, não é? Paulo, eu agora ia pegar aqui nisto que tu estás a dizer, que o ser organizado até é demais. Isto quando nós temos uma casa tipo museu, não estou a dizer que é o teu caso, está bem? Mas quando temos casas tipo museu, isso também espelha alguma coisa das pessoas. Não estou a dizer que seja o teu caso, Paulo. Estou só a dar aqui aquelas casas que são tipo tiradas de revista, com as revistinhas todas organizadas, com a mantinha a cair assim, sem acúmulos nenhuns, sempre com tudo limpinho até mais não é? É uma casa
É uma casa que não é vivida e a pessoa não se permite a ir mesmo lá dentro. Permitiu-se ir até um certo ponto, mas não, neste ponto da vida não se está a permitir a ir mais profundamente. Não tem a ver com bater bem ou bater mal, tem a ver com esta permissão em quereres ir um bocadinho mais fundo nos teus aspectos emocionais e nas questões da tua vida. Pronto, passa um bocadinho por controle, tentar ter tudo. Controlar tudo, não é? É uma estrutura fixa, é assim, nós na vida... Estanque, não é? O ideal é nós termos a estrutura flexível, ou seja, género bambu. Porquê? Porque vêm os ventos mais fortes e o bambu dobra, mas depois consegue retomar a sua forma. Então isto quer dizer o quê? É nós termos algo que nos norteia, termos algo definido, delineado, mas em que a vida vem e nós nos deixamos conduzir. E isto é um bocadinho a questão, podes ir destacando nos comentários, se tu quiseres, Marta. E isto é um bocadinho aquela questão de, se há demasiada estrutura, às vezes é tão rígido que vem algo, vamos imaginar o carvalho. O carvalho o que é? É uma árvore robusta, é estanque, é estruturada. Só que quando vem uma nortada forte, o carvalho quando tomba todo. E aqui são as raízes do carvalho e fica tudo exposto, a árvore morre. O bambu, qual é a vantagem que tem? O bambu, como é flexível, adapta-se. Vem uma enchente, vem um vento forte, ele consegue voltar à sua forma original. Daqui ser necessário, de quando em vez, desarrumares ou permitires-te esse caos. Claro que não tem de ser aquele caos em que a pessoa fica completamente desorientada e perdida, sem rumo, que também acontece. Também, isto é muito bonito, este processo, organizada dentro da tua desorganização, desde que não seja aquele caos em que, olha, agora surge uma imagem dos acumuladores. Ana, como é que se chama em inglês os acumuladores? Não é disorders, é disorders? Não. A malta que acumula tudo, desde jornais de 1800 e troca ao passo, sei lá, gosta muito de porcelanas e tem porcelanas que não usa e tem caminhos específicos na casa. Pá, desde que nós façamos as coisas de uma forma saudável, está tudo bem. Aqui a questão é mais o extremo. O que é que acontece? O Paulo, destaca o comentário do Paulo. Aumenta os comentários, quem está a ouvir depois não está a ler os comentários. A minha casa é singular, consigo circular à volta da minha casa. Sou anti-tralha, mas há tralha que tem significado sentimental e essa é difícil de eliminar. Para aquilo que a Marta estava a dizer há pouco, os processos emocionais vão demorar um pouquinho mais e se calhar um pouquinho mais são décadas. Eu posso-vos dizer que das 2 vezes em que fiz processos emocionais que implicavam estar a desapegar-me de bijuterias, de lembranças, de relacionamentos e etc., foram as vezes em que os meus gatos me saíram pelas janelas. Eu moro num segundo andar em que num dos lados passam autocarros, a rua é 2 sentidos e a minha gata desapareceu-me durante 4 dias. Da segunda vez em que eu faço um processo emocional também de me desvincular de um relacionamento, desapareceu-me o gato, desta vez nas traseiras da casa, durante 5 dias. Portanto, os processos emocionais são desafiantes. Aqui o truque, qual é que é? É começar pelo que é mais leve. Ou seja, se calhar as peças de roupa, os livros, móveis, começar por estas coisas que são mais ligeiras e deixar tudo aquilo que vai ter impacto emocional para o fim. No caso da Ana, que tem tralha dentro daquele aparador, daquele doceiro, daquele móvel, ou naquela área centro que vai ser sala, corredor, pelo que tu disseste há pouco, Marta, observar com atenção o que é que dali é mais fácil ir retirando e se houver crianças na família, houver coisas que pertençam às crianças, é importantíssimo envolver as crianças nos processos, explicar a importância do que é que se está a fazer e ganhar espaço para chegarem coisas novas, seja ao novo, relacionamentos, propostas de trabalho, dinheiro que alguém devia e de repente ao arranjarmos aquele espaço o dinheiro entra, uma mudança de casa. Vocês já sentiram quando
epá, parece que a casa me está aqui a dizer que já não é o meu lugar. Ou porque há uma lâmpada que está sempre a variar, ou porque eu já começo a visualizar-me a viver noutro sítio, ou porque, por mais que eu fale, esta situação não se resolve. Isto muitas vezes já é a casa a falar connosco, a dizer, ok, estás preparado para o sítio seguinte. Paulo, pode ir para a Sossega. margem sul. Não, ele pode vir para a margem sul, está à vontade. Também podes vir aqui para esta zona, não há problema nenhum. Tens toda uma casa para entreteres. Diz o que é que ele escreveu. Só de ouvir esta conversa deu-lhe uma vontade incontrolável de arrumar e limpar. Portanto, meninas, temos aqui um serviço ao domicílio. Quem quiser, através das nossas conversas, Paulo, depois damos o contacto, nós fazemos aqui a gestão. Mas Nós primeiro queremos- vamos às nossas Exato. casas. Ele ajuda nos processos emocionais de cada um. Aqueles processos que sejam mais complicados, que vocês não estejam a conseguir ir lá, o Paulo vai lá e ajuda, dá uma mãozinha e pronto, fica logo tudo arrumado. Eu, por acaso, já partilhei isto, que eu tive aqui uns processos um bocado complicados com abusadoras. Opa, era uma situação inuína, tu já gostas tanto de arrumar, davas aqui uma ajuda às girls. Paulo, é assim, nós para falar temos que ter conhecimento de causa. Nós já dissemos aqui que nós só podemos falar daquilo que conhecemos. Portanto, nós fazemos a publicidade, mas primeiro temos que ter experiência do serviço, não é? Portanto, isto é uma questão do abuso. Depois a gente faz a publicidade e pronto, está bem? Mas primeiro a gente experimenta, sim. Mas queria partilhar aqui convosco que eu tive um processo que se arrastou durante uns 3 anos e que eu andava a fazer tipo a avestruz, não é? A meter a cabeça na areia e a tentar não olhar a ver se aquilo desaparecia, não é? Se aquilo se resolvia por si. Olha, depende, o Paulo está a dizer, mas a desarrumação não poderá significar desorganização mental. Há muitas pessoas que funcionam muito bem no meio do caos e se tiverem tudo organizado não corre tão bem. Não conseguem. Depende do tipo de energia de cada pessoa. Poderão estar a passar pelo seu processo e só mais à frente conseguirem encaixar as coisas nos sítios certos, mas há muita gente que funciona muito bem no meio do caos e que se calhar no meio de papelada encontra aquilo que precisa e está tudo bem com elas. Claro, poderá significar alguma desordem, ou algo que precisem de observar mais internamente. Mas há pessoas que funcionam bem nesse caos e está tudo bem, é a forma delas de vivenciarem, se calhar, os processos. Tem aqui outra questão. O que o Paulo considera desarrumação poderá não ser desarrumação para outra pessoa. Ou seja, há aquelas pessoas, como tu estavas a dizer, que no meio da papelada toda é que se organizam, não é? Porque têm ali tudo à mão. E para elas aquilo não é desorganização, não é desarrumação. Têm tudo à mão. E como estão com vários processos abertos, conseguem aceder a eles rapidamente. Para uma outra pessoa em que tenha as pastas todas e que aceda a cada pasta cada vez que quer e guarda tudo e volta a pôr, aquilo para ela já é um caos. E para a outra pessoa, se calhar, aquilo não dava para funcionar, não é? Ok, a Linda está aqui... Na casa têm-se partido as maçanetas das portas, o que será? E o Paulo respondeu logo, maçanetas chinesas ou musculação a mais. A Linda, se for, é musculação a mais, de certeza. É interessante saber em que zonas é que são essas, que se partiram essas maçanetas e com quem é que se partiu e que processo é que tu estás na vida. Mas sim, maçanetas é o que te dá acesso, não é? Tu colocas a mão ou abres para te dar acesso a algo, não é? E o teu acesso a esse algo fica-te mais difícil a partir do momento em que a maçaneta se parte, não é? Tu tens que ir lá consertar, tens que ir lá arranjar para depois voltares a funcionar como deve ser e tu voltares a entrar, a te permitires... Poderá também indicar que essa área da vida precisa de ser mesmo aberta, de ficarem abertos para conseguires aceder melhor. Sim, também porque mais tipo fechar e abrir e fechar e entrar e a porta simplesmente, não, deixa aberto, precisas de um espaço livre para entrares e acederes exatamente ao que precisas.
da tal fluidez de algo. Por isso, claro que nós temos que sempre ver depois o todo, não é? Para tentarmos orientar um bocadinho melhor o porquê. Mas tens estas duas opções e acho que a Ana Antunes ainda tem aqui mais outra. Diz lá. O que eu ia dizer é, tudo o que nós estamos aqui a dizer é um bocadinho complemento do que tu estavas a referir, Marta. Tudo o que nós estamos aqui a dizer é algo que está disperso, é como se fosse uma espécie de grande chavão, e por isso é que nós vamos perguntando em que contexto, qual é que era o processo emocional que estavas a passar, com que pessoa é que isso se passou, quem é que quis abrir a porta e ficou com uma saneta na mão. Isto porquê? Porque o Feng Shui não é uma receita chapa 5. Isto é o mesmo, nós vamos ao médico, o médico vai perguntar que sintomas é que tem, há quanto tempo é que sente, começou hoje de manhã, está há 2 dias, está há uma semana. Porquê? Porque de acordo com a patologia, também o diagnóstico e a prescrição da cura ou daquilo que se pode implementar vai ser diferente. Então aqui é exatamente a mesma coisa. Isto porquê? Porque nunca se vê a casa isoladamente. Como nós dissemos, há aqui vários quadrados, há vários setores e todos eles vão influenciar os outros. Por isso, um diagnóstico em Feng Shui também é necessário ser visto na casa como um todo. E qual é que é o processo pelo qual a pessoa está a passar? Porquê? Porque o processo pelo qual eu passo pode estar relacionado com o centro, mas o centro pode influenciar toda uma série de áreas. Portanto, tudo o que vocês estão aqui a referir e aquilo que nós vamos dizendo, o Paulo já ficou com vontade de ir limpar, de ir arrumar, de ir mexer, de não sei o quê, obviamente que isto é fantástico para fazer tomadas de consciência. Tentem a não se focar muito, foi isto que elas disseram, então significa isto em concreto, porque pode haver toda uma nuance cultura para ser feita, está bem? No entanto, a Linda estava a dizer que são maçanetas das portas do hall de entrada. Quer dizer, tu perguntaste do hall de entrada, sim? Não, eu perguntei se era o hall de entrada, porque nós podemos ter o hall, não é, da entrada e depois ter um hall que dá acesso aos quartos ou assim. Por isso é que eu estava a perguntar se é o hall de entrada e ela tinha falado de maçanetas, se era só daquela zona ou se havia mais zonas onde isso tinha acontecido. Porque ela estava a dizer, as maçanetas da minha casa têm-se vindo a partir, não foi? Sim, porque depois também pode ser interessante, se é algo que é recorrente, portanto, maçanetas dá a ideia de ser mais do que uma, não é? Pode ter sido substituído e ter voltado a partir, pode ter partido de um lado da porta e de repente parte do outro também, podem ter sido mais do que uma a partir, por isso também é importante esclarecer aqui este pormenor. Queria-te pedir, Marta, para destacares outra vez o comentário do Paulo, das 9h55. A minha casa é singular, consigo circular à volta da casa. É engraçado ele dizer, ele circula à volta da casa, mas consegue circular na casa, porque é engraçado também a terminologia que nós utilizamos. O que é o circular à volta da casa? Tu vives efetivamente os espaços ou há espaços que tu evitas? Isto também é interessante. Há aquela divisão à qual nós vamos só abrir ou fechar a janela ou vamos só regar, ou nós vivenciamos efetivamente todas as divisões. E obviamente que se partilhamos casa com filhos, com pais, o que quer que seja, se é o quarto da outra pessoa, é o espaço íntimo da outra pessoa. Mas se é uma sala, será que eu me permito a ficar na sala? Se é uma cozinha, será que eu cozinho ou será que eu vou buscar a louça para colocar a mesa e depois vou só buscar um copo de água? Também é interessante perceber. Eu achei muito curioso, foi o circular à volta da casa. Que vivência que tu fazes? Também pode ser uma coisa, há pessoas que trabalham muito e a casa funciona só como ir a casa dormir, tomar banho, e mesmo ao fim de semana estão sempre inseridas em atividades. Então é como se a casa fosse o espaço íntimo, mas só para regenerar, acaba por não se viver nas outras componentes. Vamos aguardar que o Paulo se manifeste. Linda, o teu hall de entrada fica no 1, como o vaguar. Como nós estávamos aqui a desenhar. Fica no 1.
Se tu desenhares a tua casa, fica logo nessa zona ou fica numa outra zona? Entre mas é assim, ou num dos outros quadradinhos. Mas mesmo que não fique é assumidamente o hall de entrada, não é? A entrada é a forma como ela entra na casa, não é? Ou não, é a forma como ela avança no processo da casa, não é? Linda, a questão é, nós podemos ter as portas aqui deste lado, ao centro ou aqui. Daí a Marta e a Ana estarem a perguntar onde é que tu tens a porta da tua casa, está bem? É nesse sentido. A porta da casa vai ter sempre que ficar num destes cantos. A minha fica mais à direita, pronto. Eu entro na minha casa pela direita. Isto está a aparecer direita ou está a aparecer esquerda? Esquerda. A minha é mais aí na direita, pronto. A minha porta de entrada fica à direita e é por aí que eu faço o meu movimento de entrada. Saúde. Obrigada. Sim. O Paulo já te respondeu. Ok. O Paulo diz que significa fluidez. À volta da casa. É interessante a questão da Linda estar a dizer que foram substituindo. Está-me a dar a ideia de que aquela maçaneta é aquela que teima em dar problema, é aquela que teima em avariar, não é? Por isso, sim, convinha a gente saber em que zona é que ela está, porque isso pode dar um bocadinho mais de informação. Mas qualquer zona que esteja é a meter-te luz no teu avanço perante alguma coisa na tua vida. Está-te a dar ali algum desafio em alguma área da tua vida para o avanço, ok? Fluidez e não deixa de haver privacidade, porque há sempre portas, diz o Paulo. E as portas estão sempre fechadas, é isso, Paulo? É isso que estás a tentar dizer? Eu acho que o que ele quer dizer é que avança bem na casa e se precisar de privacidade em alguma área... Que entretanto fecha. Que fecha a porta. Pronto. Eu só me esqueci, para dormir melhor, a cabeceira deve estar em direção dos pontos cardeais. Depende. Isto depende muito da avaliação que se faça. Não é assim tão taxativo. Era como a Ana estava a dizer há bocado. Quando se faz uma consulta de Feng Shui, nós estamos aqui a falar em setores, não é? Estamos a falar, porque estávamos a falar em caminho de vida e resolvemos pegar nos setores e andarmos a trabalhar cada um deles. Mas no Feng Shui não é assim tão chapa 3 como às vezes, algumas coisas até são, mas algumas delas não são. Vocês já estão a ver aqui que nós ao falarmos convosco pode ser isto ou pode ser aquilo. Tudo depois depende de todo o estudo que se faça da vossa planta, não é? Não é assim tão taxativo. E tudo depende se a gente está a fazer o Feng Shui clássico ou se estamos a fazer um Feng Shui intuitivo. Se for para o Feng Shui clássico, nós vamos ter que ter muito mais coisas em conta. As estrelas que a casa tem, as estrelas que tu tens nessa porta do quarto, onde é que está a cabeceira, ou seja, em que é a que é que aquilo para, tudo isso... Depende também do objetivo que ele quer. Sim, e do objetivo que tu estás a querer para a tua vida nesse momento, sim. Seja para dormir, seja para trabalhar, seja para outras direções que preciso estar mais orientado para que essa área se desenvolva. É preciso um estudo muito mais profundo, pronto. Estrelas voadoras, São Congo de Água, olha eu aqui a puxar por nomes estranhos, para ficar toda a gente com os olhos em bico. É que a questão é que o Feng Shui tem duas vertentes. Tem a vertente clássica, que implica então o estudo com uma bússola e com outra camada de informação, e ao Feng Shui intuitivo, ou emocional, ou vivencial, da forma, esta é a bússola, a Lupan, que é a bússola chinesa. Clássico, isto é Feng Shui clássico. E depois há esta camada emocional, que é a leitura do espaço psicológico, que é feito através do Feng Shui emocional, ou intuitivo, ou vivencial, dependendo da forma como a escola o registou. Isto quer dizer o quê? É a forma como se lê o espaço a nível emocional, de que forma é que eu expresso as minhas dificuldades
as minhas fragilidades, as minhas potencialidades na casa. E a tal questão das maçanetas, a tal questão do vidro da porta que estava solto, a tal questão do aparador, tudo isto está relacionado com Feng Shui emocional. Por isso é que nós, intuitivo, por isso é que nós estamos a dizer, epá, e qual é que era o processo que estavas a passar nessa altura? Qual é que era o desafio? Era de fácil entrar, era de fácil sair? Conseguias aceder bem a essa área da tua vida? Porquê? Porque esta camada inconsciente, emocional, expressa-se na casa, seja através de infiltrações, como já aqui falámos, de inundações, da parte elétrica, de televisões que deixam de funcionar, ou televisões que de repente só funcionam a preto e branco, ou só dão imagem em vermelho. De pragas que apareçam na casa. De rachas, de quem tem soalho flutuante ou tacos, de repente levanta sozinho, rodapés que soltam, bolores na casa de banho também, muitas coisas. Tudo isto expressa Neptuno, andai. Tudo isto expressa. Com eco, Ana eco, Tudo isto expressam emoções, é a parte emocional, e é isso que nós estamos aqui a trazer. Portanto, Paulo, esta questão do ponto cardial tem que ser feito com aquela análise da bússola que a Marta mostrou, está bem? Isso é um estudo mais clássico da tua casa, não é? Se por acaso quiseres com essa precisão, tem que ser mesmo feito um estudo de Feng Shui clássico, pronto. E aí sim te conseguimos dizer ao grau onde é que deve estar a tua cabeceira da cama. Conseguimos te dizer ao grau para onde é que tu tens que estar orientado quando trabalhas, ao grau onde é que tu deves ter determinadas coisas da tua casa. E aí sim. Porque aí trabalhamos com os hexagramas e com hexagramas trabalhamos mesmo ao grau, não é? Acabamos por orientar todo o mobiliário, todas as coisas na casa perante aquilo que tu estás a querer, não é? A pessoa quando nos consulta numa consulta de Feng Shui vem com um propósito, ou é porque quer progredir na carreira, ou é porque quer arranjar um relacionamento, ou é porque quer ter mais saúde, o que seja. E perante isso existem hexagramas que são mais benéficos ou que não são tão benéficos para essa pessoa. E perante onde tu tens localizado o teu quarto e com a palete de hexagramas que nós tenhamos, não é, para trabalhar, nós vamos estar, e as estrelas que tu tenhas nessa porta, as estrelas que tu vais ter fixas e as do ano e por aí fora, nós fazemos-te um estudo de como é que o mobiliário deve ficar, que curas é que tu deves pôr na casa para evitar certas estrelas, porque nós no Feng Shui clássico temos determinadas estrelas que também são mais nocivas, que nos afetam mais a saúde e que não as queremos estar ali a vibrar, e às vezes estão na zona de passagem, não é? Eu tenho a minha estrela 2 e a 5, que são daquelas... Marta. Já estou aí, tomates. Ok. É que o Feng Shui clássico vai implicar uma coisa, vai implicar a nossa ida, e não quer dizer que sejamos as três, mas é necessário fazer medições em casa das pessoas. Por isso... temos que ir à porta da pessoa, sim. Temos que ir à porta da pessoa, tirar a medida com a tal lupa, aquela bússolazinha que eu vos mostrei, mas sim, o Feng Shui é assim tão profundo, vai a esta profundidade toda. O Feng Shui, como nós já contámos noutras lives e noutros, sei lá, nos workshops que temos dado, inicialmente era usado só o imperador e os ministros, era tipo mesmo... e os senhores da guerra, que era mesmo vocacionado para... Exatamente, era estratégia, era ação, era tu teres as rédeas da tua vida na tua mão, apesar de às vezes os ventos não estarem a soprar a favor, tu conseguires orientar a tua caravana no sentido certo e que aquilo fosse para o sítio que tu querias. Pronto. Teres o poder na tua mão, a área que tu queres, teres o poder, saber qual é que é o momento certo para fazeres o movimento, qual é que é o momento certo para
para fazeres acontecer as coisas. O Feng Shui prende-se muito com isso, com o nosso empoderamento pessoal. Seja a área que for, como a Marta já aqui referiu, sejam os relacionamentos, sejam as finanças, seja a saúde, seja, epá, eu vou ter uma reunião e preciso me conseguir expressar, mas sempre que eu quero falar com a pessoa X ou sobre o tema eu gaguejo. Então mesmo o Feng Shui intuitivo permite perceber naquela determinada zona da casa por que motivo é que tu te estás a contrair, ou porque é que tu queres falar e gaguejas, ou porque é que tu, epá, eu vou, hoje é, pá, e de repente paras-te com a situação e, ai não, amanhã vai ser melhor. Tudo isto é possível trabalhar na casa e a parte emocional expressa muito isto, e nós conseguimos trabalhar muito o teu poder pessoal dentro da casa com coisas muito simples, mas muito poderosas. Seja a parte das cores, seja a parte do tipo de objetos que tens, sejam os materiais que são utilizados, as estruturas. Por isso é que muitas das vezes o Feng Shui é confundido com design de interiores. Não é design de interiores. Utiliza componentes que te provocam uma harmonia no espaço que acaba por te trazer esse dinamismo equilibrado à tua vida. E então é muito engraçado este dualismo que se faz. Porquê? Porque tens uma casa mais bonita, mais harmoniosa, mas que te empodera. Eu estava-te a ouvir a falar e a boca é desfasado. Estava tipo novela mexicana. Se calhar tem que ir ao México, não sei. Mas sim, o Feng Shui é profundo, tem imensas áreas que podemos... É quase como, bora lá descobrir o que é que se passa na minha casa, e de repente há várias vertentes por onde conseguimos entrar e interpretar o que é que se está a passar na nossa vida, seja pelo clássico, seja pelo intuitivo. E depois é jogar um bocadinho com isso. Claro que se é só clássico, vamos só ver pelo clássico, se é só intuitivo, vamos só ver pelo intuitivo. Mas de repente, estando no meio do processo e entendendo tudo como nós já entendemos, de repente cada ferramenta nos vai dar uma nova perspectiva sobre a nossa casa e automaticamente, obviamente, à nossa vida, o que é que precisamos transformar naquele momento e que energia é que estamos a atrair para a nossa vida, que salto é que precisamos dar ou para ir para outra casa, para ter, porque senão vamos estar sempre a atrair determinado tipo de padrão para a nossa vida, automaticamente para as nossas casas também. Portanto, é necessário um aprofundamento e às vezes é só gostava de experimentar isto, vou uma consulta de Feng Shui com as meninas para tentar perceber um bocadinho melhor o que é que se passa aqui ou como é que eu posso deixar isto fluir. É quase como preciso de ajuda, não sei ao que vou, mas preciso de ajuda. E de repente, isto acontece para qualquer terapia. Às vezes não sabemos, mas temos uma fé que aquilo vai dar algum resultado bom e vamos e entregamos ao processo. Às vezes nem precisamos de compreender muito, desde que aquilo vá resultar em algo melhor e mais fluido e aquela área realmente tenha esse processo de transformação ou algo de diferente na nossa vida, está tudo certo. E é aí que começa a nossa viagem interior, né? Tomando cada vez mais consciência do shift que foi feito ali, seja através da mudança mobiliária na casa, seja através da nossa consciência pelo Feng Shui intuitivo que fizemos, pelo desenho, seja o que for, mas é trazer cada vez mais consciência ao momento que estamos a atravessar, àquilo que precisamos de transformar em nós, ao empoderamento que precisamos de ter em nós, e cada fase é uma fase. Se calhar há uma fase que vamos ter que andar ali não é, levadas pela maré, mas de repente quando assumimos esse poder em que podemos assumir as rédeas da nossa vida e transformar algo, as coisas também, o universo passa enviar-nos as pessoas certas para o nosso caminho para nos ajudarem nessa transformação, enviarem-nos o barco para nos levar a bom porto. E pronto, com isto... Eu acho que fizeste uma excelente conclusão agora. E acho que demos também aqui uma visão de hoje um bocadinho mais, não é? Que hoje andamos aqui um bocadinho mais à volta do que é o Feng Shui. Também acho que é bom, não é? Porque nós passamos às vezes só de leve para também as pessoas perceberem a profundidade que este trabalho que a gente também faz também vai, não é?
E a transformação que depois tem e tudo que as pessoas podem... sim, tens toda a razão, Ana. No encerrar, mas com o giveaway, porque na verdade estamos aqui a falar tanto de Feng Shui, deste caminho de vida. Temos miminhos para vocês. Yay! Quem quer miminhos? Quem quer miminhos? Quem quer miminhos? Ninguém, é sério, ninguém se acusa, como é que é possível? Pronto, não temos giveaway, girls. Vamos embora, beijinhos, até para a semana, tchau. Como já sabem, os nossos giveaways são lançados na nossa página do Instagram. Vão passando por lá para estarem atentos. Querem levantar o véu do que vamos oferecer ou depois... Ou vamos saber o que é que vamos oferecer? Não sei, alguém quer? Se calhar contamos só à Karina. Exatamente. A Karina que se manifestou. A Karina já teve a oportunidade de usufruir do nosso giveaway. Karina, então, espetacular ou não? Diz lá. Foi a vencedora. Foi a vencedora. Paulo, também podes concorrer. Tu gostavas do giveaway, Paulo? Isto, como há aquele desfazamento, nós temos que fazer este compasso de espera para ver se nos respondem. Sim. Claro que o giveaway deste mês tem algo a ver com o caminho de vida, óbvio, não é? Quem é que quer saber sobre o seu caminho de vida? Quem é que quer trilhar esse caminho, não é? Nós vamos dar aqui 3 prendinhas, estejam atentos, sai na segunda-feira o post do giveaway. Então vamos dar 3 prendinhas que vos vão dar a ferramenta para que vocês possam então descortinar um bocadinho mais sobre o vosso caminho de vida, ok? Olha, Karina aqui a dizer que o giveaway dela foi altamente transformador. Nós gostávamos muito. A Karina passou pelas mãos assim, uma a uma, não foi? Foi. Cada uma foi lá ainda mais. Bora lá. Fomos ali com a escavadora e andámos a escavar na Karina. Coitadinha. Mas ela está feliz, por isso, bora lá. Nós escavamos pessoas, mas elas ficam felizes. Exato. Paulo, mais o que é que tu não sabes o quê? O quê? O giveaway. O giveaway vais saber na segunda-feira. Tens que ir ao Instagram ver Conversas Amas no Instagram. Vais lá, carregas, fazes like. Conversas.ama. Eu posso pôr aqui? Sim, Marta, por favor. Paulo, primeiro passo, ter conta de Instagram. Segundo passo, seguir as conversas.ama. Terceiro passo, ver quais é que são as condições do concurso. Há algum passo que eu me tenha esquecido? Quarto passo, dizeres que nos adoras. Isso é incrível. Então. E o Paulo vai arrumar tudo. Olha, era uma boa parceria. Não era? Era uma boa parceria. Paulo, és virgem, signo, porque isto cheira-me a qualquer coisa típico de malta de virgem, não é, Marta? É o ascendente, sim. Ou alguém que seja assim terra, não sei. Eu acho que o Paulo diz que não vem ao Instagram há anos. As redes sociais neste momento estão tipo boom. Há vários anos que estão em boom. Mas o Instagram, quando sabemos usar e seguir as páginas que gostamos, que nos alimentam... Não é assim tão overwhelming. Sim, é abrirmos o Instagram e vermos coisas que nos inspiram, que nos dão mais energia, que nos acrescentam. Frente, aprendemos imenso. E às vezes é só uma questão de, não preciso nada disto. Mas com alguém do lado a dizer, olha, segue esta página, e esta. Depois de repente, olha, isto até é giro. Às vezes passa por aí. Por isso, bora lá. Primeiro, seguir as conversas.ana. Só aí já vais aprender. Já está aqui. Espera aí, que falhou a coisa. Espera aí. Quem não segue, tem aqui o link para seguir. Está bem? Já está aqui. Olha, Leão como a Ana.
Mas deve ter ascendente assim na alguma coisa assim destas. Ou então, ou assim bastantes planetas guardados em Virgem, ou uma coisa assim, só avaliando também. Então vá, 3 prendinhas espetaculares para vocês saberem um bocadinho mais sobre o vosso caminho de vida. O sorteio começa na segunda-feira e acaba no final da semana, não é? Na sexta. Anas? Na sexta. Pronto, sexta-feira às 23h59 fazemos o sorteio e colocamos nas histórias o sorteio. Não fiquem preocupados, porque a pessoa que ganha, nós também acabamos por avisar. Mandamos uma mensagem privada à pessoa ou mandamos um vídeo a dizer, olha, foi sorteado e tal. Está bem? Certo, meninas? Está feito? Sim. Está feito. Mostra-me. Técnicas incríveis que aprendemos. Técnicas, isto são técnicas. Vamos despedir-nos com que música? Pelos caminhos de Portugal, acho que já é o mote deste mês. Deste mês é os caminhos. Pelos caminhos de Portugal. Essa máscara. Mas bem linda. De Portugal. Beijinhos! Até para a semana! Fiquem bem, boa semana! Distralhem muito! Beijinhos! Cuidem do vosso centro! Cuidem do vosso centro! Beijos. Tchau!